Seu Direito, o programa que cuida do consumidor. Seu Direito, em tupi.am, tupi.fm, a nossa equipe de produção, não é? Deixa eu agradecer a equipe aqui, o Luzio Souza e o Tunay Caldeira, que são os nossos cameramans, né? O áudio, nosso grande Maciel Abaral, e a produção, texto e tal, o roteiro da nossa grande Renata Henriques. Bom, doutor Antônio Ricardo, a gente no bloco anterior falou do caso, não é, de uma pessoa que comprou apartamento imóvel na planta, deu sinal, pagou mais uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e na hora que exigiu o imóvel, aí é que a construtora disse, olha, vamos ver se você consegue o financiamento no banco. E o banco negou o financiamento, disse que ela não tinha condições. E essa pessoa achando que já estava tudo certinho, que o financiamento ia sair, que não ia ter problema nenhum. Então eu quero o dinheiro que eu paguei, eu quero de volta, já que eu não vou ter o financiamento. E aí a construtora devolveu menos da metade do que ela já havia pago a essa cliente. É correto? Como se prevenir contra isso, doutor Antônio Ricardo? O fato de você mencionar sempre casinha, apartamentinho, mostra a importância disso para a pessoa, é o sonho. E tudo que acontece no mercado imobiliário deve ser visto com essa lente de aumento da importância social. Em 98% dos casos, o contrato diz muito claramente que, para receber as chaves, o comprador deverá pagar à vista o saldo devedor ou obter financiamento no banco de sua livre escolha. Em alguns casos, porém, a construtora ou a incorporadora gera no comprador a expectativa, ou porque colocou uma placa, ou porque não deixou claro no contrato, que ele teria o financiamento. Há decisões da justiça que obrigam o incorporador a dar o financiamento como se fosse o banco, se o contrato não estiver estabelecendo essa obrigação ou se o cenário da venda tiver de fato gerado essa expectativa no comprador de que, olha, o banco X, o banco Y vai me garantir o financiamento. Mas em 98% dos casos é absolutamente claro no contrato que é problema do comprador, problema ou obrigação do comprador resolver o pagamento do saldo para receber as chaves. Infelizmente, as pessoas não leem. O mercado imobiliário agora, a ADM, Tribunal de Justiça, Corregedoria e outras entidades, criou uma minuta padronizada, ou seja, uma minuta igual para todas as operações de mercado imobiliário em construção. Para quê? Para que o consumidor saiba onde estão as cláusulas, quais são as suas obrigações, sem precisar ficar procurando no meio de 80, 90 páginas uma cláusula. Mas o problema da sua amiga parte provavelmente de não ler o contrato atentamente no início. E, no final, receber menos de 80% do que pagou é manifestamente abusivo. Ela teria direito a receber quanto? Pelo menos 80% do que pagou. Pelo menos 80%. É o que eu penso. Eu vou até falar com ela. Vamos correr atrás. Tem 3 anos para isso. 3 anos para ter um prazo ainda para recorrer. 3 anos. E nesse período ela também pode negociar com a construtora, tentar um outro banco, uma outra instituição qualquer que possa conceder o financiamento, não é, doutor Eduardo Biondi? Né? Sem dúvida. Na verdade, o Tribunal Superior, como bem dito pelo doutor Antônio Ricardo, já pacificou o entendimento em que uma retenção acima de 30%, ou seja, que ela possa oscilar geralmente entre 5% e 30%, dependendo do contrato, dependendo do tipo de apartamento, dependendo do tipo do imóvel e a localidade, você poderá reter até 30%. Qualquer saldo acima disso, obviamente, é abusivo. E lembrando que o maior defeito do adquirente, ou seja, do consumidor que vai buscar a casa própria, é justamente em não ler o contrato. Porque quando você vai pagar o saldo do preço, ou seja, naquele momento em que você deve financiar, e como muito bem pontuado pelo doutor Antônio Ricardo, essa obrigação é do consumidor, porque o pagamento, a princípio, ele deve ser feito à vista. Por uma questão de mercado, a incorporadora dá a oportunidade desse consumidor buscar um agente financiador. E esse agente financiador, ele dá crédito para quem ele quer, não tem uma obrigação física. Ou seja, crédito, quando eu brinco também nas minhas aulas,
Crédito vem de credere. Credere significa confiança. Eu só dou crédito para quem eu confio. Então, o banco ele não está obrigado a dar crédito para essa sua amiga especificamente, desde que ela preencha todos aqueles requisitos exigidos pelo banco. Então, é importante ler o contrato sempre que você for adquirir um imóvel. E o banco também, quando dá o crédito, não é, doutora Nívia? Ele assume uma responsabilidade grande, porque o banco vai lá, ele faz a inspeção no imóvel, vê se o imóvel realmente corresponde àquele valor, se está muito acima, se está muito abaixo, se tem um habite, se não tem. O banco também, na hora de dar o financiamento, assume uma responsabilidade grande, o que é uma garantia para o comprador, para o cliente, não é? Exatamente. Ele precisa analisar não só as condições do comprador, as condições financeiras do comprador, como também as condições do imóvel. Saber se aquele imóvel está em condições para que a compradora entre no imóvel, se ela não vai ter nenhum problema ali futuro, porque caso ela tenha algum problema futuro, ela não vai querer ficar ali. E se ela não ficar ali, ela vai ficar tendenciosa a cumprir a obrigação com o banco. Então, é de suma importância que o banco que está querendo autorizar o crédito ao comprador faça essa vistoria. Da maior importância. Exatamente. E essa vistoria, ela é juntada no dossiê do contrato. Entendeu? Agora, e a comissão do corretor, hein, doutor Daniel? É de 5%, 10%, tem que pagar no ato, pode deixar para pagar no final, joga no valor da prestação. Como é que faz para pagar a comissão do corretor de imóveis lá? A lei não define nada específico sobre uma taxa de corretagem. O praxe do mercado, salvo engano, é uma taxa de corretagem de 6%, algumas cobram 5%, mas em geral é por aí. E é importante a gente saber quando tem uma cláusula de exclusividade. Por exemplo, você contratou um corretor para vender o seu imóvel e deu uma cláusula de exclusividade para ele. Só ele vai poder vender o seu imóvel. Se você botou uma plaquinha aí na frente da sua casa, apareceu um comprador e vendeu, ele vai receber essa taxa de corretagem ainda assim. Ele só não vai receber essa taxa de corretagem se você conseguir provar que ele foi ocioso, foi desidioso, ele simplesmente não estava nem mais tentando vender o seu imóvel. Aí você foi lá, arrumou um comprador na falha desse corretor e aí sim você conseguiria afastar essa taxa de corretagem. O senhor aconselharia, da senhora Haroldo, dar exclusividade para esse corretor de imóveis aqui? Aconselharia? Olha, exclusividade. Se você tem confiança normalmente você dá empresa. Nessa empresa que vai fazer essa corretagem para você, eu diria que sim. Mas eu diria para você fiscalizar. Se você tá vendo que faz muito tempo que não vai ninguém olhar o seu imóvel, é sinal que os corretores provavelmente não estão correndo atrás dessa venda para o senhor. Então, se todo dia está aparecendo gente lá para olhar o imóvel, é sinal que ele está trabalhando bem, ainda que não apareçam compradores. É importante a gente saber que o corretor é como se fosse um vendedor. Ele vai querer vender rápido, ainda que as condições não sejam melhores para você. Então, é bom você pensar bem. Às vezes você verifica com vários corretores para fazer uma pesquisa de preço do seu imóvel, porque às vezes ele vai falar, não, esse imóvel aí a gente vende por 100 mil, mas era um imóvel que na realidade era para ser vendido, poderia ser vendido um pouco mais caro. Ele só indicou um preço mais barato para facilitar o trabalho dele em arrumar o comprador. Vender mais rapidamente. Agora, quem paga essa comissão? É o comprador ou é o vendedor? Vai depender do que as partes dispuserem. Negociar. 5% é o ideal. Eu acho que a praxe eu acho que é 6%, mas é como eu falei, a lei é vaga nesse sentido. Claro, se você quiser botar uma taxa de corretagem acima de 10%, você vai ser o único no mercado, ninguém vai provavelmente te contratar. Mas a praxe costuma ser de 5%, 6%. Doutor Eduardo Biondi, a comissão aí então do corretor 6%, 5% a 6%. Além disso, pode cobrar mais alguma outra coisa? Taxa de assistência jurídica, taxa de assistência imobiliária, taxa de não sei o quê. Pode cobrar mais alguma coisa do comprador?
Olha só, e aí a gente tem que diferenciar bem o imóvel usado do imóvel comprado na planta. Obviamente, se você está contratando um corretor de imóveis para vender o seu imóvel, obviamente você está esperando dele não só que ele consiga vender o seu imóvel, mas que te dê uma assessoria técnica especializada, até mesmo quanto às certidões que seriam tiradas, para você poder verificar e dar uma segurança jurídica nessa venda. O imóvel na planta não foge muito a diferença com o imóvel usado, desde que essa assessoria técnica imobiliária seja de fato prestada. É importante aquilo que falamos, o consumidor, antes de comprar o imóvel na planta, ele verificar todos os dados, ler o contrato e verificar que, no caso de imóvel na planta, a dívida do pagamento ela é transferida com uma sanção de dívida para o consumidor. E isso já é assentido pelo tribunal como positivo, ou seja, que não há nenhuma ilegalidade. E o assessoramento técnico, ele é um serviço, um plus desse serviço de corretagem. Então, se você de fato não ler o contrato e assinar ali na hora e tomar um termo de ciência, é possível sim cobrar o termo de assessoria técnica imobiliária. É só para a gente encerrar, não é, doutor Antônio Ricardo? Rapidinho. Panfletozinho. Aí vem escrito lá, meramente ilustrativo e tal. Isso não está enganando a gente, não? Houve uma época distante em que os apartamentos decorados eram um pouco maiores do que os apartamentos na realidade em algumas pequenas empresas que, felizmente, não existem mais no mercado. Hoje, o que está no material publicitário, com exceção de decoração, um vaso de planta, uma bola na piscina, deve ser fielmente observado pelo incorporador. Se está no panfleto que o piso da varanda é granito, não pode ser ardósia. E mesmo que escreva ali meramente ilustrativo. Ilustrativos são apenas os objetos de decoração, os objetos removíveis. Então tem que botar objetos de decoração meramente ilustrativos. Os elementos estruturais devem ser fielmente cumpridos. Tem um caso clássico, uma empresa vendeu e a rua do condomínio era uma pedra muito diferente e depois colocou asfalto. Foi obrigado a trocar o asfalto por uma pedra compatível com o material publicitário. Não pode botar uma sala de ginástica de 10 metros e depois não botar a sala de ginástica. Isso não pode acontecer. E o consumidor deve guardar todos os elementos estruturais de publicidade para depois reivindicar o cumprimento do contrato. Olha, o doutor Antônio Ricardo, representante da OAB, o doutor Daniel Barros, representante do PROCON Rio de Janeiro, a doutora Nívia Vilela, advogada especialista em direito imobiliário, e o doutor Eduardo Biondi. Vão voltar numa próxima oportunidade para falar desse tema, que é vasto, amplo e, claro, a gente não falou de tudo, não é? Mas muito obrigado pela aula que vocês nos deram a todos nós. Obrigado, até uma próxima. Seu direito. Juízes, promotores, advogados, defensores, todos em um debate para esclarecer o seu direito de consumidor.